O tema é crítica. Nós vamos começar, deixa eu até abrir o texto aqui, nós vamos começar com a seguinte reflexão, com uma pergunta, né? Na verdade, uma pergunta. Existe crítica construtiva? Porque às vezes as pessoas dizem, não, é uma crítica construtiva. Existe crítica construtiva? Eu achava que existia. Até que eu cheguei à conclusão que não, nenhuma crítica é construtiva. A crítica, ela é sempre destrutiva. A gente não faz crítica para ajudar os outros. Nós fazemos críticas com azedume, com a ideia de humilhar, de diminuir o outro. Então, ela não é construtiva. A ideia é que aquela história, eu estou fazendo a crítica para o seu próprio bem. Né? Muitas vezes a gente pode até usar essa expressão. Eu estou fazendo a crítica para o seu próprio bem. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte, de acordo com a Joana de Ângeles. Primeiro ponto é o seguinte: a outra pessoa, eu estou faltando com respeito com ela. Por que que ela precisa que eu indique o que é certo e o que é errado? Se é uma pessoa adulta, e nem adulta, adolescente, os adolescentes já não gostam mais. No máximo, uma criança. Né? Então, eu estou faltando com respeito. Se eu faço uma crítica a uma pessoa, Marcelo, sua calça cinza não está boa. Quem me deu o poder de decidir quais são as melhores cores que o Marcelo vai usar? E olha que existe uma ciência que estuda a combinação da epiderme com a roupa. Por exemplo, teoricamente, para a minha epiderme, para imagem, para gravar um vídeo, alguma coisa assim, esqueci o nome da ciência que estuda isso, seria melhor a cor clara, cor rosa, jamais azul. Eu amo azul marinho. Azul, preto, não ficaria bem. Ficaria bem numa pessoa branca. Mas como eu sou negro, de acordo com a pesquisa de imagem, não ficaria bom. Assim, quer dizer, qual é o intuito? Então, é lógico que a gente não concorda com a conduta. Tudo bem a gente não concordar, a gente discordar da conduta, da maneira de vestir, da maneira de pensar, da maneira de agir do outro. Tudo bem, porque nós somos diferentes. O problema é quando nós queremos impor a nossa maneira para o outro. E aí é que é a crítica, porque a crítica é uma imposição. Por isso que não existe crítica construtiva. A crítica tem sempre como objetivo diminuir o outro, humilhar o outro, destruir o outro. Então, se eu discordo da maneira da pessoa comer, vestir, andar, agir, enfim, eu guardo para mim, isso é um problema meu, não tem nada a ver com o outro. E o outro não é obrigado a fazer o que eu acho que é certo. Imagina, por exemplo, nós vivemos aí, ainda estamos respirando, mas vivemos aí um ano de anos de polaridade política. Nós tivemos dois grupos políticos que se polarizaram no Brasil, representado pelo Lula e representado pelo Bolsonaro. Ok? Foi uma disputa, foi complicado na época. Eu estou de vermelho por causa do Natal, tá, gente? Fique claro aqui que eu não estou fazendo nenhum partidarismo aqui. Então, ficou polarizado. Mas acabou a eleição. Acabou a eleição, acabou. Agora o presidente é o Lula, não interessa. Mas eu também não posso humilhar o bolsonarista, porque é o dia dele pensar. Eu não posso querer que ele pense como eu. E aí, Jacques Lacan, ele diz o seguinte: querer que o outro pense como você é roubar a alma do outro. É querer roubar a alma do outro. É tornar o outro numa classe de pessoas sem pensamento, sem alma. Porque o pensamento,
É que nos diferencia. É o pensamento que nos diferencia um do outro. Tudo bem, Pedro, pode deixar à vontade. Então, é isso que nos diferencia um do outro. Se o Emanuel pensar como ele, vai deixar de ser o Emanuel, vai ser o Aloísio 2. E um Aloísio já é chato, imagina ter dois, é isso. Complicado. A pessoa que mais convive comigo nessa encarnação, que mais conviveu e convive, é a Jailza. E as pessoas dizem assim: como que a Jailza é diferente de você, Aloísio? Aloísio, Jailza diz assim: parece que foi criado com canela, porque gosta de andar. Não pode ver um avião que ele já quer entrar dentro, não interessa para onde vai. E Jailza já gosta de ficar em casa. Nós estamos casados, por quê? Eu preciso aprender a ficar em casa. E, de alguma maneira, você precisa aprender a sair. Agora, não é falando com a Jair que ela vai sair. E não é criticando o Aloysio que ele vai ficar em casa. É vivendo. É vivendo. Eu confesso a vocês que eu tenho dificuldades em coisas de casa. Eu vi Jailson envolvida lá com a ceia de Natal. E foi 2 vezes que o nosso Natal lá em casa é um final de semana antes. Estrategicamente, eu descobri esse esquema. Como eu tenho filhos casados, e esses filhos querem passar com nora, com não sei o quê, com a sogra, o que a gente faz? Um sábado, um domingo antes. Não tem ninguém assume compromisso domingo antes. Meus netos, por exemplo, estavam todos comigo, porque é o domingo antes do Natal. Só que já ganhou 2 trabalhos, que é preparar o Natal da nossa família e o Natal do Natal mesmo. E eu fiquei assim, nossa, gente, que trabalheira. E às vezes eu ia falar alguma coisa para ajudar, não, não, já tá pronto aqui, está tudo certo. Aí eu pensei, gente, se fosse eu ia ali na padaria, comprava um pão doce, salame, o queijo, botava na sanduicheira e cantava música de Natal e estava tudo certo. Isso quer dizer, mas é a tradição, alguém precisa manter essa tradição. Então, a Jailza que não tem. Então, eu estou aprendendo com ela, eu fiquei olhando e admirando. Não, eu não posso agir assim. Está errado. Então, eu preciso aprender a valorizar isso, porque é tão gostoso comer, que nós temos que fazer também, né? E como eu disse, eu tenho o privilégio de comer 2 ceias de Natal. E olha que ainda vem um ano novo ainda, né? Então, o novo não tem esses dois movimentos, não, até porque a gente tem ficado em casa nas últimas viradas de ano. Até temos saudade do tempo que a gente fazia na casa espírita. Você chegou a participar, Marcelo? Não, né? Nós fazíamos na casa espírita a virada de ano, pessoal. A SGE era na beira da praia, então a gente ia para lá. Então, quer dizer, a Jailza e o Aloysio são diferentes. E é isso mesmo. E está certo. Seria muito difícil estar casado com o Aloysio de Saias. Então, a diferença é que embeleza, ela que embeleza. Uma característica de Jesus era aceitar a diferença. Olha os apóstolos, um pescador, o outro cobrador de impostos, o outro era médico. Ele foi catando cada um de um jeito para formar a turma dele. O outro era doutor da lei, mais tardio, né? O último foi o apóstolo Paulo, era doutor da lei, ele tinha gente de idade, ele tinha um menino, João, tinha 14 anos, era um menino. Então, ele trabalhava com a diversidade. Ele conseguiu acolher a Madalena, a Maria de Madalena, que era uma mulher solteira, que na época era proibido mulher solteira. A mulher podia ser viúva, casada ou sacerdotisa. Ou seja, o que a gente chama hoje de freira, de alguma ou monja, né? Então, ela tinha essas 3 opções: ou ela se tornava monja, ou ela era casada, ou ela era viúva, solteira só quando fosse nova. Casava muito cedo, muito cedo. Mulher com 18 anos já estava com um filho nos braços. Então, Madalena não quis nada disso.
Ela afrontava. E tanto que a Bíblia, equivocadamente, a coloca como prostituta. Ela não era prostituta, mas era assim que os homens a viam. Era assim que a sociedade via. Até há pouco tempo. Era visto assim. Fulano casou, não sei como, hein? Então, até há pouco tempo. Uma paciente minha falou, Luísio, lembra da piriguete? Ela acabou, sumiu, desapareceu a piriguete. Aí eu falei, meio, a piriguete era um nome pejorativo para as mulheres bonitas, independentes, poderosas. E aí ela falou, isso é o crescimento do feminismo, é o crescimento do direito da mulher. A mulher tem direito de ser independente, de não ter filho, de casar, de não casar. Mas Jesus acolheu a Maria Madalena. Jesus acolheu o ladrão arrependido. Ninguém gosta de ladrão, mas Jesus acolheu um. Mestre, o senhor lembra de mim quando estiver no reino dos céus? Falou, Tino esperto, né? Falou, ele está passando perto de mim aqui. Realmente, é um privilégio estar perto de Jesus, mesmo que na cruz. Então, ele acendeu a lanterna, despertou, falou, o senhor lembra de mim? Aí Jesus disse, lembro sim, te digo que ainda hoje vai estar comigo no paraíso. E aí, os justiceiros, que era a turma da crítica, vai dizer, não, não é isso que Jesus diz. É preciso olhar a pontuação da Bíblia. Vamos olhar a pontuação. A Bíblia passou por diversas traduções. Segundo os justiceiros de plantão, Jesus disse assim, te digo, ainda hoje, que estará tu comigo no paraíso. Eles não conseguem perceber que Jesus perdoa de imediato e que estava tudo bem. Estar com Cristo é estar no paraíso. Entendeu, Pedro? Entendeu, Marcelo? Mas será que o Dimas não teria que responder pelos crimes que ele cometeu? Sim, mas no paraíso é diferente. Ele podia responder sim. Por exemplo, se ele lesou uma família, ele poderia reencarnar como uma pessoa caridosa e fazer uma doação para aquela família no futuro. E estaria pronto, não precisa ir para a cadeia por causa disso. A cadeia é para ressocializar. Ele já se ressocializou. Primeiro que ele cumpriu cadeia antes de ir para a cruz. Ele foi condenado, então ele foi punido pelo crime. Ele já foi punido ali, segundo que ele aceitou Jesus. Então, a crítica é essa tentativa de colocar o outro no mesmo, na mesma régua, medir o outro com a mesma régua que nós nos medimos. E Jonas diz o seguinte: a gente pode avaliar se a crítica é interessante quando a gente é criticado. Não sei você, Pedro, não sei você, Marcelo. Eu não gosto de ser criticado. Você gosta, mano? Só que ninguém gosta, gente. Olha, sabe, se eu não gosto de ser criticado, você dá minha crítica. Não existe isso. Isso é só na nossa cabeça orgulhosa. O que diz o Livro dos Espíritos? Allan Kardec pergunta, qual a causa dos males da humanidade? A origem, o radical disso, a raiz. E os Espíritos respondem, orgulho e o egoísmo. Combater o orgulho e o egoísmo e todos os males desaparecerão. Mas qual é a dificuldade, Daniel, de combater o orgulho? É que o orgulho não está aí em você, está aqui em mim. É isso que é difícil. Então, quando eu falo assim, Emmanuel, você não escreve direito. Eu tenho que me perguntar por que a escrita do Emmanuel me incomoda? Essa escrita é dele. Ah, mas o jeito que a Jailza anda não é legal. Por que o jeito da Jailza andar me incomoda, se é ela quem está andando? Meu último mestrado, que eu fiz 2 mestrados, meu último foi em Sociologia e Direito. Então, nesse mestrado, a gente trata das questões sociais.
e os direitos das pessoas, Constituição. A maioria dos meus colegas eram advogados, eu e poucos que não éramos. Então, tinha um advogado lá que estava com uma tese muito interessante, a tese de mestrado dele. Era o seguinte, era a chamada homo... oh, meu Deus. Homo heteronormatividade. Heteronormatividade. Que é o seguinte, qual é a tese dele? A pessoa, se ela for homossexual, um homem, por exemplo, a tese dele era os homens, porque pesquisa de mestrado, a gente não pesquisa tudo, a gente escolhe um ponto para pesquisar. Então, ele pesquisou sobre os homens homossexuais. E aí, a tese dele é a seguinte: se o homossexual, o gay, se ele se comportar como hétero, como homem, porque as pessoas acham que homem é só o hétero, que o homossexual não é homem. Eu, lá na Suíça, numa das palestras que eu fiz lá, eu fiquei hospedado na casa de um casal de gays, os dois com barba. Fui muito bem tratado, me levaram no centro civil, que é tudo em alemão, eu não falo alemão, eu preciso de ter alguém para me segurar. E aí, depois da gente conversar, bater papo sobre espiritismo, sobre mediunidade, e aí, na hora de me deitar, aí o italiano, né, Felice, o nome dele, o italiano e o Enio, que é brasileiro. O Felice falou assim: o Felice, uma pessoa educada, fez uma macarronada maravilhosa, massas é a especialidade dos italianos, né? E ele falou assim: Luiz, eu posso fazer uma última pergunta? Aí eu falei: pode, Felice. Você acha correto, você acha certo um homem casar com outro homem? Aí eu disse a ele: por que você está me perguntando isso? Ele disse: porque a gente sabe que a maioria dos religiosos não concordam. E deixa eu lhe dizer, Luiz, eu sou um homem que é apaixonado por outro homem. Eu não deixei de ser homem. Eu uso barba, eu uso roupa de homem, sou homem. Você acha certo? Eu falei: amigo, não tem que achar certo ou errado. Eu não tenho o poder de definir o que é certo e o que é errado. O que eu posso dizer é que eu acolho, é que eu admiro você, que você me tratou muito bem. E casamento é cada um de um jeito, é isso mesmo. Tem homem que casa com mulher, mas é a mulher que manda nele. Tem homem que casa com mulher, mas é o homem que manda na mulher. Isso é muito complexo, eu falei com ele, né? E aí, então, a tese desse meu colega de mestrado era a seguinte: gays que se comportam como héteros, por isso, heteronormatividade, eles sofrem menos preconceito. No entanto, sofrem mais, porque eles não se sentem à vontade em público. São confundidos. Imagina, as mulheres chegam, e aí, vamos, meu querido, vamos ser lindo. E o cara é gay. Mas como é que ela vai saber? Não tem como ela adivinhar. Aí tem que falar para ela. Aí ela conta com as amigas. Então, no final das contas, ele sofre tanto quanto o outro. E aí vai dizer o seguinte, e aí a pesquisa dele é o seguinte, né? É que aí ele fala, Luiz, eu não ando como um homem hétero. Ele meio que rebola quando vai andar. Aí o pessoal fala que eu fico imitando mulher, eu não imito mulher, ninguém nunca me ensinou a fazer isso. Eu não fiquei na frente do espelho falando assim, vou andar assim que fica legal. Você fez isso para aprender a andar? Eu falei: não, esse nem eu só ando assim. Eu não ando como mulher, eu ando como um homossexual. Eu ando como um gay. Então, quantas vezes as pessoas criticam homossexuais? Porque são afeminados. E por trás desse afeminado está o machismo, está a redução da mulher. Quer dizer, um homem se comportar como uma mulher, isso é humilhação para os homens. Olha, não podemos esquecer que nós nascemos de uma mulher. Então, Jesus teria acolhido o meu amigo, apesar de ele andar diferente dos homens héteros.
mas também é diferente das mulheres. Tanto que muitas vezes a pessoa fala assim, olha lá, ó, quer imitar a mulher, mas é que coisa esquisita. Olha que coisa estranha. Está criticando. Não é estranho, é diferente. É porque ele não é uma mulher. Então, ele não se comporta como uma mulher. Ele é um homem homossexual, que tem esse. A mulher que chega andando assim, né, a gente critica, corta o cabelo baixinho. Não, a mulher pode ser lésbica, mas se ela passar um batonzinho, se ela anda de salto, tudo bem. Tudo bem, não. Ela é humilhada. Os homens cantam. Aí, se ela dizer que é homossexual, eles podem até espancá-la, sem falar que fazem chacota. Pelo menos aqui, a que corta o cabelo baixinho e tenta tapar os seios, essa pelo menos a pessoa já sabe, não. E aí a gente critica. Então, a proposta da Joana é que a gente tenha um olhar mais amoroso, menos julgador. A crítica é um julgamento. E qual é a proposta de Jesus? Não julgueis, para não seres julgados. Então, o primeiro ponto, vou perguntar de novo. Quem aqui gosta de ser criticado, levanta a mão. Pode ser aí também na telinha. Ninguém levantou, ninguém gosta. Então, por que eu vou criticar? Não faça o outro o que não gostaria que o outro te fizesse. Mas aí, a Joana faz a seguinte questão. Mas e aquilo que poderia corrigir? E aquela conduta que pode ser corrigida? E veja, pessoal, eu não estou falando isso para vocês, eu estou falando para mim também. Esse texto mexeu comigo, porque eu também sou crítico. E é um desastre, porque quando eu vejo, eu já fiz o estrago. Como é que a gente sabe? Quando você vê o outro triste, sem graça, se afastando, aí você sabe. Então, é um desafio para todos nós vencermos o nosso orgulho. Então, não julgueis para não ser julgado. Eu não quero ser julgado. Então, para que eu vou julgar? Mas aí, como é que eu faço? Se eu não posso criticar a calça do Marcelo, eu não posso criticar a blusa do Emmanuel, mas às vezes o Emmanuel, a maneira dele psicografar está inadequada. Como é que eu vou fazer? Sem criticar, sem ofender. Joana faz essa reflexão. Primeiro, em que ambiente eu estou? O Emmanuel ali está na condição de educando meu, ele está fazendo um curso de mediunidade. Então, se está fazendo, eu posso, no circo, falar, pessoal, na hora de psicografar, você não precisa fechar os olhos, como o Chico Xavier fazia. Porque o Chico Xavier, ele fechava os olhos porque os olhos dele viravam. Tem médium, gente, que o olho vira. Não sei se vocês já viram criança. Quando criança, meus amiguinhos faziam. Eu nunca fiz, eu tinha medo que se fizesse aquilo e desse um vento, o olho não voltava, né? Então, o olho do Chico virava, ficava aquela bola branca, que é assustador. Então, para ele não assustar as pessoas, ele segurava o olho. Às vezes, sangrava o olho dele, por ele fazer isso. Então, não tem necessidade. Você pode psicografar, até para você saber a linha final do papel, para você não ir rabiscando na mesa junto, né? Você para psicofone, por que o médium psicofônico fecha os olhos? Para facilitar a concentração dele, mas não tem nada a ver com os olhos. Eu já vi médium psicofonizar com os olhos abertos, olhando para mim. E pelo olhar, dá para você ver, inclusive, que não é dele, é do espírito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode falar isso. Olha, o ideal na hora da psicofonia, da psicografia, pessoal, é ficar com o olho aberto, você não passar da borda do papel. E aí o Emmanuel vai escutar e vai mudar. Talvez o Emmanuel seja um teimoso. Ele pensa assim, não, a Luiz está errado. Eu vou continuar dele. Então, a minha contribuição
Tem que ser sutil, mas na maior das vezes, a minha melhor maneira de ajudar o outro a corrigir alguma coisa é dando o meu exemplo. Se é que precisa corrigir. Porque, de novo, quem é que disse que eu sou o dono da verdade? Quem é que disse que essa explicação que eu dei da psicografia é a correta? É a lógica que vai dizer. Mas não sou eu o dono da verdade. Há um tempo atrás, o movimento espírita tinha um movimento chamado pureza doutrinária, que eram as pessoas que eram os guardiães de Allan Kardec. Ele se auto-intitulava descendentes diretos de Allan Kardec. Estou brincando, não diziam isso. Mas eles agiam como? Até que um dia uma amiga, a Tânia, vou até dizer o nome dela, a minha amiga Tânia, lá de São Paulo, falou para mim assim, Aloysio, quando da tua pureza doutrinária, mas quando eu vejo essa expressão pureza doutrinária, me lembra a expressão pureza racial, me lembra a expressão raça ariana, me lembra Hitler, me lembra campo de concentração. Nossa, quando ela falou isso. Aí que eu abri para mim os olhos. Ela não me criticou, ela comentou. Ela nem sabia que eu era do time da pureza doutrinária. A partir dali, acabou. Não tem ninguém. Eu não sou guardião de Allan Kardec. Eu não posso, até porque eu posso estar errado. Quantas vezes eu já errei? A nossa livraria aqui é a livraria mais completa de Guarapari. Aqui eu tenho livros homologados pelas federações espíritas, tenho livros que não são da federação, mas são livros espíritas, de médium. Por exemplo, quem vai questionar a mediunidade de Síbia Gasparito? Ela não era da federação. Quem vai questionar? E outros grandes médios. Então, não sou eu que vou dizer. Então, a gente não está com a verdade. Preciso desenvolver a humildade em nós. E eu estou falando para mim mesmo. Desenvolver a humildade em nós e saber que crítica não é bom. Porque a gente deu exemplo. Deu exemplo. Filho na casa da gente, não é assim? Final de ano, aí aquele monte de copo, né? Arroz não tem isso não, Marcelo também não tem. Aquele monte de prato. Aí o que eu vou? Vou lavo tudinho, deixo tudo lavadinho. Assim, agora quando eles chegar, eles vão ver que está tudo lavado e vão lavar também. Eu não lavo, não. Aí eu vou lavar também, faz isso. Uma hora eles vão aprender, e se não aprender, não vão estragar a comemoração de família por causa de um detalhe. Por causa de um detalhe. Então deixa tudo sujo, não vai. Se te incomoda, está incomodando a quem está sujo? É a mim, eu que sou o lavador de prato lá de casa. Incomoda a mim. Se eu estou incomodado, incomodados aqui. Se muda, eu é que vou fazer isso. E hoje é Natal, né? Hoje é aniversário de Jesus. E Jesus sempre agia com amorosidade. Ele, sim, defendia o oprimido. Ele defendia o vulnerável. Ele não permitia violência. Isso é outra coisa. Nós estamos falando de crítica. Então, quando aquele bando de homem foi apedrejar a mulher adúltera, e se aquela mulher adúltera, ela se deitou com alguém. Provavelmente até um daqueles ali. E Jesus, então, protegeu a mulher. Jesus protegia a população dos fariseus. Mas quando foi para ensinar os apóstolos como eles deviam agir, ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Ele falou isso, mas mais do que falar, ele se ajoelhou aos pés dos apóstolos. Começou a lavar os pés deles. Gente, eu não sei se as mulheres aí já viram pé de homem. O pé de homem é a coisa mais feia que existe. Porque o homem não faz a unha. Eu nunca fiz a minha, por exemplo. Tem unha encravada, tem a sola do pé rachada. Vocês imaginem homem que anda descalço ou de sandália alpargatas, como andavam os nazarenos. Para quem não sabe o que é sandália alpargata, é só lembrar da nossa famosa Havaiana.
né? Famosa hoje no mundo todo, eu já até tive. Antigamente era sandália de pobre, é a havaiana, só que ela é presa, ela é trançada, ela é presa na canela. Então é uma sandália aberta. Então aqueles dedão aberto assim, unha encravada, aquela coisa estranha. E Jesus se ajoelhou para lavar os pés. Até que chegou perto de Pedro. Nós estamos com dois Pedro aqui na sala, em homenagem a eles. Chegou perto do apóstolo Pedro e Pedro disse: Não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés, não, está doido. Eu vou deixar o senhor humilhar, ele está doido aí por minha conta, não está na Bíblia, não, hein? Eu vou deixar o senhor humilhar, lavar os meus pés. Eu não sou digno nem de abotoar as vossas sandálias. Quanto mais o senhor lavar meus pés. Não, não. O senhor não vai lavar meus pés, não. Não vou deixar o senhor se humilhar desse jeito. É amor de Pedro. O amor dele fez ele não aceitar. Sabe o que Jesus diz a ele? Se eu não puder lavar os seus pés, não serás digno de mim no reino dos céus. Ou seja, você não está deixando eu te ensinar. Isso aí você não vai aprender. É isso que Jesus disse para ele. Sabe o que Pedro fez? Então não lava só meus pés, não, Senhor. Lava meu corpo inteiro. Lava minha alma. E aí Jesus lavou os pés de Pedro. Então, se nós quisermos auxiliar as pessoas que a gente considera que estejam com atitudes inadequadas, façamos isso através do nosso exemplo. Que o Mestre Jesus nos envolva. Feliz Natal a todos. Muita paz.